irmãs, com o coração agradecido que nós nos encontramos nesta noite para podermos, enquanto comunidade de fé, celebrar a Eucaristia, que é o ponto central da vida da Igreja. Nesse terceiro dia do jubileu em honra a Santa Rita de Cássia, aqui estamos neste santuário, irmãos e irmãs, primeiramente para agradecer a Deus pelas inúmeras graças que Ele derrama sobre todos nós através da intercessão carinhosa de Santa Rita de Cássia. Estamos aqui também, irmãos e irmãs, para buscar iluminar a nossa vida pela palavra de Deus, para também sermos santos. E uma vez santificados, irradiar essa santidade no mundo, na sociedade, na família. Todos nós que seguimos a Cristo, devemos irradiar a fé que nós celebramos no santuário. A nossa casa também deve ser um espaço de santidade. E hoje nós queremos trazer para esse momento de celebração a categoria das crianças, dos adolescentes, que são muito especiais, não só aos olhos da Igreja, mas aos olhos de Deus. Percebemos que estamos numa sociedade que a tecnologia, ela avançou, mas no aspecto do cuidado com as crianças e os adolescentes, nós regredimos. As crianças hoje, elas também estão muito expostas à tecnologia que está aproximando os instantes. Estamos ainda usando esse meio de transmitir as celebrações. Quando bem usada, ela evangeliza, ela educa, mas se a pessoa não tem uma maturidade, um discernimento claro, essa tecnologia ela mata também, ela invade as nossas casas, os nossos lares, e aí vai contaminando também as nossas crianças, os nossos adolescentes. É tão triste saber que há sites que ensinam os adolescentes que estão em crise, em depressão, a suicidar. Isso é muito grave, irmãos e irmãs. Então nós temos, nesta noite, nesse terceiro dia, olhar para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E nos comprometer também em defender a vida, em todas as circunstâncias. E criar meios efetivos também para que a vida não seja agredida. Quem faz parte dos conselhos tutelares, conselho da criança e do menor, tem ciência disso. Como que nossas crianças, nossos adolescentes estão vulneráveis nesse tempo em que nós vivemos. Então, é o momento de nós trazermos para essa oração esse compromisso também de cuidar da vida, de cuidar dos vulneráveis que estão à nossa volta. A primeira leitura que nós ouvimos traz para nós, irmãos e irmãs, esse retrato fiel da Igreja de Cristo. Uma igreja que não fica acomodada, inerte, mas uma igreja em permanente missão, uma igreja missionária. E quando a igreja assume a sua dimensão missionária, ela encontra também os opositores, os adversários, aqueles que querem silenciar a voz da igreja. Os apóstolos sentem na pele esta situação de perseguição. E quando eles percebem que eles correm risco de serem assassinados, eles partem para um outro caminho. Mas quando partem, não é uma fuga, não é um silenciamento. Para onde eles vão, eles levam o Evangelho de Cristo. Assim também devemos ser nós, irmãos e irmãs.
semear o Evangelho permanentemente, nunca deixar de pregar os ensinamentos de Cristo, onde quer que Deus nos coloque. Participei na semana passada do encontro dos presbíteros da igreja no Brasil e conversava com alguns irmãos que estão ameaçados de morte na paróquia onde eles atuam. Um deles partilhava comigo: eu sei que eles vão me matar, mas eu não vou me calar. Enquanto estiver junto daquele povo, eu gritarei em favor daquele povo que o Senhor me confiou. Quantos irmãos e irmãs nossos são martirizados porque têm esse compromisso em pregar o Evangelho. E interessante, quando os apóstolos saem de uma área de perseguição, mas continuam anunciando o Evangelho, eles deparam com uma outra situação, uma pessoa paralítica, que é curada. E esta cura desta pessoa faz assim, de certa forma, uma propaganda, embora os apóstolos não desejavam isso. E aquelas pessoas querem transformar os apóstolos em deuses. E eles mostram que aquele milagre é um convite para voltar para Jesus Cristo. Essa leitura, irmãos e irmãs, é um grande alerta para nós não querermos estar no lugar de holofote, de aparência, mas que toda a nossa ação deve evidenciar a fé em Jesus Cristo. Vivemos num mundo que as pessoas buscam os gurus, os milagreiros, e quando muitas pessoas buscam criar os seus ídolos, afastam do verdadeiro Deus, revelado plenamente em Cristo Jesus. A primeira leitura é esse grande convite. O absoluto em nossa vida é Deus, irmãos e irmãs. E é dever nosso ajudar as pessoas a reconhecer o senhorio de Deus. Santa Rita de Cássia, ela nos convida também a voltar para Deus. Os santos são uma espécie de placas indicativas para o verdadeiro Senhor da história, que é Deus. Portanto, a primeira leitura, nós podemos tirar dois ensinamentos. Primeiro, que nós devemos ser uma igreja em constante missão, jamais desanimar, mesmo diante das adversidades e perseguições. O outro ensinamento, irmãos e irmãs: somente Deus é o Senhor da história. Todos nós somos irmãos. Ninguém está acima ou abaixo. Somos diferentes, com dons diferentes, atividades diferentes, mas como diz a própria carta de São Paulo, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito que age em tudo e em todos. E o Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, Jesus nos diz, através do evangelista: quem ama Jesus Cristo, observa os seus mandamentos, guarda os seus mandamentos, absorve os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós devemos comunicar esse amor, irmãos e irmãs, para o mundo, para as pessoas. Devemos sair de uma fé intelectual, abstrata, e passarmos para uma fé concreta. Mostrar para o mundo que nós amamos a Deus através também de nossas atitudes, dos nossos atos. E nessa noite nós somos convidados a mostrar que nós amamos e guardamos os ensinamentos de Deus, cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Devemos mostrar que nós amamos a Deus, cuidando da nossa família, do espaço em que nós habitamos. Não podemos delegar outros para essa missão, irmãos e irmãs.
Essa missão de defender a vida, de cuidar das crianças e adolescentes, é nossa missão. Então, nesta noite, renovemos esse compromisso, irmãos e irmãs, de mostrar que amamos a Deus, cuidando dos pequeninos, dos prediletos do Senhor. Que Santa Rita de Cássia possa interceder por todas as nossas famílias, pela nossa cidade, por todas as paróquias, para que nós possamos também ser protagonistas da evangelização nesse tempo em que nós nos encontramos, com alegria e esperança, sem desanimar, mas um esperar em Cristo Jesus, que nos faz verdadeiros missionários. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.